Bom dia, nosso primeiro devocional do Ventre ao Céu. E hoje tá muito, muito, muito especial, porque é a Jade que vai falar com a gente. E pra você que quer uma injeçãozinha de ânimo aí pro seu parto, mesmo muita gente entra em contato comigo aqui pelo Instagram falando: Nathalie, mas eu não consigo contratar a melhor equipe pra me acompanhar no parto. Ah, porque eu vou ter que ter o meu parto pelo SUS. E é possível ter um parto humanizado pelo SUS? Tudo é possível, aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E nosso Deus, ele é aquele que se importa com nascimentos. Só que muitas vezes nós deixamos de falar com ele, não é verdade? Nós não deixamos de pedir para ele aquilo que a gente quer. Senhor, eu quero a melhor equipe. Senhor, eu quero tal e tal equipe comigo. Eu quero o melhor plantonista daquela região. Gente, é tão engraçado que os casais que eu acompanho que vão para a maternidade Brasília aqui, tem uma sala de parto humanizada. A sala de parto humanizada tem uma banheira, é uma sala diferenciada. Só que a sala de parto humanizada só tem duas nessa maternidade. Então ela é super concorrida, super concorrida. E aí as pessoas, quando eu faço anamnese, né, conversando com os casais, eu falo: você vai querer ter o parto onde? Ah, eu vou querer ter pelo plantão. Eu falei: você quer a sala de parto humanizado? Ah, Nathalie, é quase impossível conseguir essa sala de parto humanizado pelo plantão. Eu falei: é impossível para quem? Para quem? Você serve quem? Pro nosso Deus nada é impossível. E, gente, é muito engraçado, porque as duas vezes que a gente orou nesse sentido, eu já falo: Senhor, que o hospital esteja vazio, que não tenha muita gente, porque já chegou, deu acompanhar um parto que tava tudo lotado. E ela ter que, a gestante já está no possível entrar na sala da cesariana. Foi muito engraçado. E esses dois partos, essas mulheres conseguiram ter ali na sala de parto humanizado. Então, assim, quando nós nos dispomos a servir ao nosso Deus de coração, de nos sacrificarmos para estar com Ele, como vocês estão fazendo agora, como vocês estão agora, né, aqui 6 horas da manhã, para ouvir o que o Senhor tem para falar para vocês, para receber a oração. Então, tudo isso faz muita diferença. E o Senhor se importa com a nossa vida, o Senhor se importa em querer nos agradar também. Porque nós somos filhas. É ou não é? Nós não somos filhas? Se nós somos filhos, que pai que não quer agradar seus filhos? Nós somos filhas e Ele quer sim. Só que muitas vezes a gente quer agradar a Deus e a gente não passa tempo com Ele. A gente não fala com Ele, a gente não estabelece Ele como prioridade. Então é possível, tudo é possível aquele que crê. Eu não vou enrolar muito pra gente não ficar muito tempo aqui eu falando hoje, eu vou deixar bastante a Jade falar com vocês. Então vamos começar fazendo uma oração. Jesus, obrigada, Deus, por esse momento, Pai. Nós sabemos que grande é o Senhor e grandes feitos tem feito o Senhor em nossas vidas, Deus, pelo Brasil, pelas nações. Por isso nós queremos te honrar, te engrandecer, pela tua bondade, Deus. Obrigada pela vida de cada mulher que está aqui, cada família que está aqui, Jesus. Jesus, por cada uma que aqui está, Jesus, que está se formando doula, que o Senhor venha, Pai, capacitá-las ao longo dessa jornada, que o Senhor venha abrir a mente delas assim, de forma que elas nunca antes experimentaram, Deus, e até aquelas que já são doulas, Pai, que o Senhor venha trazer novas perspectivas, novos sonhos, venha atrair novas gestantes para fazer parte, Senhor, do rol delas, Deus, e que elas sejam agentes de transformação na vida dessas gestantes. Que hoje seja uma live, Deus, uma live para aprendermos mais de Ti, para entendermos mais de Ti, mais da Tua bondade. Pai, te pedimos pela Jade, que o Senhor cuide de cada detalhe da vida da Jade, da família dela, Senhor, proteja, livre de todo mal, da minha também, Pai, e que nós venhamos estar alinhados àquilo que o Senhor quer passar nessa manhã. Obrigada, Jesus. Amém? Vou chamar a Jade aqui para entrar. Oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Eu não tô te vendo, Não tá me mas vendo? agora sim, deu certo. Beleza, beleza. Atravessou o oceano a imagem para poder chegar. É verdade, é verdade. Jade, seja bem-vinda, minha irmã. A paz, que o Senhor realmente te use para falar tudo aquilo que Ele quer para gente nesse momento. Então, fique à vontade e a fala é sua. Se apresenta para a galera aí que está chegando. Amém. Gente, muito bom dividir esse momento com vocês. Estou aqui com um acessório muito importante das mães, né? A fraldinha. A Abigail
adormeceu nos meus braços incrivelmente nesse minuto. Glória a Então, Deus. tem nos favorecido nesse tempo para que a gente pudesse compartilhar. Meu nome é Jade, eu sou a esposa do Diego, a mãe do Benjamin e da Abigail, e sirvo como missionária na Missão Vida em Foco, aqui em Cabo Verde, que é um arquipélago na costa da África Ocidental, né? Em uma ilhazinha, no interior de uma ilha, da Ilha de Santiago. Nós estamos servindo ao Senhor aqui já, são 8 anos que nós completamos esse ano de 2022. E a gente está aqui para compartilhar um pouco desse viés materno, né, que mistura a vida com o ministério. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso na vida de vocês, mas eu vejo muito claro o quanto o Senhor ele entrelaça a nossa própria história, aquilo que ele trabalha em nós, com aquilo que nós vamos servir as pessoas, com aquilo que nós vamos ser usados para abençoar. E ele fez isso ao longo de toda a história, né? Quando a gente lê a palavra, é incrível que ele trabalha na vida das pessoas e depois ele diz, vai que eu vou te usar. E assim ele tem feito comigo e não foi diferente, né? No início desse ministério com gestantes e essa paixão pela maternidade. Então eu fiz aqui alguns pontos porque eu falo muito e eu queria ser muito pontual nas coisas que o Senhor me direcionou a compartilhar com vocês, tá? Então, eu vou estar de vez em quando checando aqui para ver se eu não vou fugir disso. Eu queria começar a compartilhar sobre esse amor pela maternidade, né? Sobre como começou essa paixão. Desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sempre sonhei em construir uma família, em ter muitos filhos. Era uma coisa assim que à minha volta, as minhas amigas, elas não sonhavam em ter muitos filhos. Talvez ter mãe um dia, mas eu sempre pensei, um não, dois não, três não, eu quero muitos filhos. E eu já me perguntei, né, de onde que vinha isso? E eu acho que a minha maior referência de maternidade era a minha mãe, e é a minha mãe. Porque até agora, quanto mais eu estudo e percebo essa maternidade saudável, mais eu identifico pontos na minha mãe. Mais eu vejo que ela, há tantos anos atrás, sem nada dessas coisas, sem poder consultar nenhuma informação na internet, né, que a gente tem acesso agora, essas facilidades todas, e ela conseguiu acertar. Então, eu vejo ela viveu uma maternidade muito direcionada por Deus. E algumas coisas interessantes, assim, que eu me lembro da minha mãe, é que ela sempre compartilhava os nossos partos. A minha mãe sempre contava pra gente como a gente nasceu. E ela contava o processo da gestação, o que ela e meu pai estavam vivendo naquele momento, sabe? Então, às vezes, a gente sentava, mãe, conta como a gente nasceu. E ela sempre fazia isso. Geralmente, perto dos nossos aniversários, ou no dia do nosso aniversário, ela sempre relembrava o nosso nascimento e o significado dos nossos nomes. Então, ela sempre falava por que ela escolheu aquele nome, o que Deus compartilhou com ela sobre esses nomes, né? Então, eu fui muito afirmada nisso. Ela dizia, Jade, você é preciosa, uma pedra preciosa, é a filha querida, a filha desejada, eu sou a primogênita. Então, isso, a gente aguardou muito você. Então, eu me sentia muito especial e me sinto, né? Muito feliz com tudo isso. E, e eu me lembro dessa empolgação toda e isso me motivava muito, né? A querer também ter os meus filhos, querer as minhas próprias histórias. Então, isso sempre fez parte da minha vida. E quando eu vim para cá, eu sempre procurei onde eu posso ser útil, onde eu posso servir. E a gente sempre teve trabalho com crianças aqui, e a gente ia visitar as famílias, eu sempre tinha esse contato com as mães, né? E era muito apaixonada por essa coisa de ver mulher grávida, de falar com o bebê na barriga. Mas esse ministério ainda era, né, uma semente, ele estava gerando no meu coração. Foi então que eu engravidei do Benjamin. O Benjamin foi um filho muito sonhado, muito planejado. E a gente já tinha escolhido o nome dele muito antes, né? De
de engravidar. Esse é o nome do menino quando a gente tiver. E quando a gente descobriu, a gente tinha que fazer a escolha, né? E aí, a gente vai ficar aqui no campo, a gente vai voltar para o Brasil, né? Para ter essa rede de apoio com a família e tudo mais. A gente pensou como casal. E aqui meu marido é líder da base missionária. Aqui a gente viu todos os pontos, oramos e assim, a gente sentiu muita paz de ter o filho aqui, né? A gente conversou com pessoas com médicos que queriam acompanhar e eu senti muita paz. E o que aconteceu na gestação do Benjamin? Eu estudei muito e eu quero compartilhar sobre isso porque eu vejo muitas mulheres que engravidam e falam isso. Ah, estou estudando muito, estou estudando muito. O que era estudar muito para mim, gente? Era fazer pesquisas no Google e ver vídeos no YouTube, certo? Então, alguma dúvida que eu tinha, eu ia pesquisar no Google. O que é isso? Como é que faz isso com o bebê? Aí eu tô sentindo uma coisa na gestação, né? O que significa isso? O que é isso? Então, o meu muito estudar era muito pesquisar no Google. E hoje, quando eu vejo muita gente falando isso, eu percebo que a gente tem a busca por conhecer, por estudar, mas a gente não tem uma fonte adequada para essas informações, né? Por exemplo, dificilmente a gente consegue achar um Instagram que tenha informações assim sólidas, né? Que não seja assim uma coisa bem superficial sobre os assuntos. Então, ou mesmo um vídeo, dificilmente pessoas conseguem passar conteúdos bons, assim, de forma gratuita. Geralmente, essas coisas que a gente vê em rede social é mais superficial, né? E aí a gente pensa que essas mínimas informações vão nos ajudar. E eu pensei que eu estava garantida. E pensei que tudo que eu tinha visto, não, vou seguir as dicas, né? Então, faça isso, seu parto vai dar certo, faça isso, né? E eu vi sobre o parto humanizado, eu achei lindo. E eu disse, eu quero mais parecido com isso que eu puder. Conversei com a minha equipe médica que estava me acompanhando. Eu fiz todo o pré-natal no posto de saúde daqui do interior, porque aqui nós não temos hospital. O hospital é só na capital, a gente tem que viajar cerca de 1 hora para chegar no hospital, então eu fazia tudo aqui. Só quando era para fazer exames que eu ia para a capital. Mas assim, sempre com muita paz de Deus. E o que aconteceu? Na do Benjamin, quando eu ainda estava nos pródromos, eu corri para o hospital. E eu acho que essa foi a minha maior falha de todas, né? As primeiras dores, corri para o hospital. Eu fiquei muito tempo no hospital, né? Os pródromos começaram na sexta-feira à noite e o Benjamin nasceu domingo de manhã via cesariana. Então, foi um parto cheio de induções, cheio de interferências, né? Pouca coisa natural, tudo foi muito forçado, foi bem desgastante. E foi recheado de medo, e eu quero pontuar isso com vocês. Eu tinha muito medo. Talvez você possa dizer assim, era um medo natural de primeira viagem, né? De não saber de muitas coisas. Mas para mim eu sabia, pensava que sabia. Mas o medo me dominou. Então, tudo que as pessoas falavam, faz isso, é melhor fazer isso, é melhor colocar uma ocitocina, é melhor estourar a bolsa, é melhor fazer força, empurrar, não sei o quê. Então, eu ia, tá bom, vai. Eu tinha muito medo, né, de acontecer alguma coisa com o meu filho. E ele foi melhor ir para cesárea e nem explicaram direito. Eu digo, se é melhor, então vai, que eu tô com muito medo. Então, eu acredito que muito parte disso, desse medo, me levou para essa cesariana. E eu queria pontuar isso, né, como parte do testemunho final também. Mas eu não quero fechar esse ciclo da cesariana dizendo que foi uma experiência totalmente negativa, certo? Eu queria muito um parto natural, eu não tive esse parto natural, e eu passei mais ou menos um mês chateada até com Deus, porque eu orei muito, por que ele não me atendeu, por que não deu certo, se eu fiz tudo certinho.
fiz os exercícios, me alimentei direito, cuidei da saúde, fiz tudo. Por que que eu não tive o parto que eu planejei, que eu sonhei, que eu orei? E Deus foi amadurecendo tudo isso em mim até que eu fui escrever meu relato de parto, né? E foi quando Deus abriu os meus olhos para ver os milagres que eu vivi nesse trabalho de parto. E em todo o contexto que eu estava com o Benjamin, né? Em contexto transcultural, a minha mãe pôde vir, a minha mãe, ela nunca tinha viajado nessa proporção toda, não queria de jeito nenhum, mas criou coragem para vir me ajudar no ministério. Meu pai mandando mensagem, eu me lembro que lá na sala do parto eu estava assim, apertando no botão do áudio dele para ouvir direto, né? Ele me afirmando, dizendo que eu ia conseguir parir e tal. Então, eu me lembro do anestesista que me segurou. Eu estava me tremendo de medo, vocês não têm noção, como o medo me dominou. Eu estava me tremendo e eu disse: Deus, cadê você? Eu perguntava, naquela sala fria, já que eu saí de uma sala bem natural para uma sala congelada com ar-condicionado. E eu me tremia literalmente de medo e de frio. E aquele cara me segurou de uma maneira assim que eu senti Deus. Eu não sei se ele era cristão, eu só sei que Deus usou ele naquele momento. Ele dizia assim: tô aqui, fica firme que as coisas vão dar certo. E foi naquele momento. E realmente parece que a anestesia veio assim também do próprio Deus me anestesiando o meu medo, me fazendo descansar. E foi aquele momento que eu descansei de viver esse milagre de Deus, né? Milagre de providência e de descanso. E Benjamin nasceu e é a nossa alegria e é uma bênção. E depois disso foi muito bom viver esse processo de morte também, que eu acredito que a gente vai vivendo como mãe. Num ponto positivo, sabe? Na morte que nós cristãos falamos, né, para o nosso eu e para nossa imaturidade, para o nosso egoísmo, e eu consegui matar muita coisa ruim em mim. E foi uma bênção, e é uma bênção, ele é uma criança que é a alegria em pessoa. Ele, Benjamin significa filho da felicidade, ele é a felicidade em pessoa. Quem conhece Benjamin sabe disso, e eu tenho muita convicção que os nomes, eles carregam realmente essa identidade, é muito poderoso isso, eu vejo isso nos meus filhos. E aí, depois dessa experiência, aí, só abrindo parênteses, durante a gestação eu já estava com o ministério com as gestantes. Então, eu, gestante, estava fazendo roda de gestante, visitas com as gestantes, e a gente estava já começando o ministério, já consolidando mesmo. Já tinha um grupo de 15 grávidas se reunindo constantemente para orar, para estudar. E eram basicamente devocionais, né, com as grávidas. E a base que o Senhor me deu para esse ministério foi Lucas 1. Eu sou apaixonada por esse primeiro capítulo de Lucas, porque fala, né, de duas gravidezes bem especiais, a de Maria e de Isabel. E, para mim, aquela conversa do anjo com Maria é muito significativa para esse encontro com grávidas, né? Ele diz: olha, você foi abençoada, agraciada, bem-aventurada é você, porque Deus te escolheu para uma missão, a missão de ser mãe. E Maria faz uma pergunta: mas como vai ser isso? Como... E todas nós, eu acho que quando a gente fica grávida, mesmo que seja totalmente planejado, a gente pergunta: e agora, como é que vai ser isso? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? E agora, Deus, né? Como que vai ser isso? E a resposta do anjo para Maria é também a resposta de Deus para mim e para você, né? Ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Gente, isso me acalma, isso realmente persegue a minha vida de uma maneira muito positiva. Quando eu pergunto: Deus, como é que eu vou viver a maternidade? E agora que vem o segundo filho coladinho no outro? E agora, como é que eu vou viver? O poder do Espírito me envolve para viver a maternidade. É pelo Espírito que eu preciso viver a maternidade. Eu preciso viver a maternidade na loucura que todo mundo vive. Eu não preciso viver a maternidade reclamando que eu não durmo, que eu não faço nada, né? De vez em quando sai essa exaustão vai ser verbalizada, mas a gente não vive nesse desânimo e numa tristeza. A maternidade ela é alegre porque ela é vivida pela força que o Espírito Santo nos dá. E eu tenho plena convicção que eu só consigo dar conta
porque o Espírito Santo vem sobre mim, ele me envolve e me capacita para gerar. E outra coisa ainda desse capítulo, que é na parte de Isabel, né, que a gente vê aquele encontro de Maria e Isabel, mas a questão de Zacarias, que fica mudo, não consegue falar com as pessoas, mas quando vão falar sobre o nome da criança, que tem que ser João, e ele mostra isso, e as pessoas ficam espantadas em quantas coisas Deus moveu para que João viesse nascer, e que fosse João. E as pessoas, a palavra diz, né, que as pessoas falavam umas com as outras assim: o que virá a ser esse menino? Se houve tantas intervenções de Deus para esse nascimento, o que esse menino vai ser, né? E a gente pensa muito sobre isso porque Deus, ele pensa sobre as nossas vidas muito antes que nós mesmos possamos pensar sobre os nossos filhos, né? E eu me Sim. perguntava muito assim, de todos os processos de Deus na vida dos meus filhos, em cada gestação, o que vai ser esse menino, o que vai ser essa menina. E esses questionamentos me fazem orar, de saber que assim como Deus planejou algo para João, ele também planejou para Benjamim, para Abigail e para os seus filhos também, né? Amém. Para todos, para cada criança. E assim foi que a gente começou esse ministério com base nisso, de trabalhar as mães essa consciência de que a nossa maternidade deve ser em submissão ao Espírito Santo e ter a consciência de que essa criança, ela virá a ser o que Deus planejou, trabalhar tanto a mãe quanto a criança. E aí, veio a questão assim, eu sempre trabalhei devocionais e para mim compartilhar a palavra é a minha área, né? Eu sou missionária, mas me faltava um conhecimento mais amplo, né, de questões físicas, de ver na ciência como eu poderia instruir as pessoas. E eu comecei a ver o que eu posso fazer, que tipo de curso que eu posso fazer. E sempre que eu via alguns vídeos, algumas informações, eu sempre via doula, doula. E eu achava tão lindo. E até será que um dia eu vou ter uma doula e tudo mais? Eu digo, será que um dia eu vou conseguir ser uma doula? E para mim, eu pensava que doula precisava ter alguma coisa na área da saúde. Eu digo, meu Deus, eu vou ter que fazer uma outra formação e eu não quero uma formação na área da saúde, mas eu quero estar apoiando grávidas. O que eu vou fazer? E eu fui começar a pesquisar o que precisa para ser doula. E aí começava, o que uma doula faz? E comecei as minhas pesquisas e toda a vida que eu li, eu disse, é isso que eu quero. Eu acho que isso vai somar muito no ministério. E aí a segunda pergunta foi, onde é que eu vou fazer esse curso de doula, né? E aí, o que aconteceu? Uma amiga minha fez uma live com a Nathalie. Na época, ela estava fazendo algumas lives sobre maternidade, né? E aí eu assisti uma com a Cláudia Guimarães, e aí a outra foi com você. E, e aí aquela live foi muito esclarecedora. Foi numa live que as coisas aconteceram que eu conhecia nada. E até hoje, né? Só por live que a gente se vê. Pois é, Por enquanto. é verdade. Mas aí eu fiquei muito impactada e eu disse, é aí. Vou. E foi no anúncio da primeira turma, né? Que ela estava sonhando com isso, ia lançar ainda, não tinha nem inscrições, nada, era só o aviso, vai ter. E eu disse, eu vou orar. Não tinha um centavo, nem um escudo, nem um euro, nem um dólar, nenhum dinheiro de nada no mundo. E eu disse, como que eu vou fazer? E eu senti muita paz de Deus. Te inscreve e tudo bem. E eu digo, e agora? Eu vou falar com meu marido, vamos ver o que vai fazer. E incrível, foi bem legal, assim, que eu falei com ele, ele disse, ok, vamos fazer. Ele também não tinha, mas ele e realmente a gente conseguiu, nesse tempo, separar o valor do curso. Né? Poderíamos fazer e tínhamos necessidade de muitas outras coisas, viu? Mas a gente disse, vamos investir nisso. E a gente separou o dinheiro do dólar na missão e foi um dos maiores investimentos, né, que eu fiz na vida, valeu muito a pena. E, enfim, aí entrei, eu me lembro que nas primeiras aulas, isso Benjamin com 2 anos, né, mamando ainda as aulas.
Eram bem na hora que eu ia colocar ele para dormir. Então, muitas vezes eu estava dando de mamar para ele, colocando para dormir com a câmera fechada, fazendo as minhas anotações. Às vezes tinha que desligar a luz, ficava só ouvindo. Mas aquele curso era muito, para mim, Deus sempre falou isso, era muito mais do que um curso. Ia ser para mim isso. Era uma palavra que Deus tinha me dado. E nisso a gente sempre planejou, nosso planejamento familiar era ter filhos de 2 em 2 anos, né? A gente queria uma escadinha mesmo, eu queria criar todas as crianças, depois todos os adolescentes, depois mandar todo mundo aí pro campo. Sempre foi o meu planejamento. E aí já estava perto, a nossa ideia era depois que Benjamin completasse esses 2 anos dele, a gente começou a se atentar. E estava nesse período, só que a gente ainda estava meio assim, né? Vamos ver quando é que vem. Tá lindo, mas vamos ver. Mas eu já estava sentindo umas coisas estranhas, sabe? Você vendo o curso, assistindo as aulas e chorando, eu digo, isso não tá normal. Eu amo maternidade, mas eu tô sensível demais, tá demais. E aí eu fiz o teste e vi que estava grávida, né? Foi o primeiro teste da minha vida que deu positivo, porque do Benjamin, quando eu estava grávida, é outra história. Mas eu fiz 3 testes, né? De farmácia, fiz de sangue, tudo deu negativo. Tudo deu negativo. Uau. Mas eu tinha certeza do Espírito Santo que eu estava grávida. E eu estava pensando que eu estava doida, porque eu falava com a minha barriga, Deus tinha mostrado para mim que eu estava grávida, mas nenhum teste me garantia. Aí só na ultrassom que eu descobri com 5 semanas a gravidez de Benjamin. Mas já sabia bem antes, porque eu fiz os testes, eu acho que com 2 semanas e nada, né, apontava, mas eu já sabia, assim que eu engravidei, eu já senti no meu espírito que eu estava gerando. E foi uma coisa que eu pedi para Deus, isso é interessante, desde a adolescência, né, que eu queria que Deus me mostrasse a minha gravidez desde o início, para que eu pudesse orar e conversar com os meus filhos desde o começo. Foi assim nas 2 gestações. Eu senti no meu espírito que eu estava grávida depois que eu fui fazer os testes. Enfim, veio esse curso e foi agregando e veio a gravidez da Abigail, né? E foi uma gravidez super diferente da do Benjamin. A do Benjamin, gente, nem parecia que eu estava grávida. Só a barriga crescia. Mas eu estava linda e maravilhosa, bem, animada. E eu já estava cansada, né, do primeiro filho, que eu já estava nessa maternidade corrida. E aí eu fiquei realmente muito enjoada, com dores. Eu senti tudo que pode sentir na gravidez, né? Tudo que é normal de sentir. Mas eu não tinha sentido antes. Então foi muito difícil esses processos, né? Dos enjoos, do filho mais velho. Eu pensei em dar uma parada total do trabalho aqui, mas toda a equipe que a gente tinha foi voltando para o Brasil e chegou um momento que a gente se viu, só estava eu e meu marido aqui, né? E eu digo, não tem como parar. E aí eu orei e digo, Senhor, se o Senhor está movendo isso, é porque eu tenho capacidade para continuar. E eu continuei até o 8º mês, alguma coisa até o 9º. Eu continuei nos estados, continuei em algumas atividades e Deus ia dando força. Não foi fácil, mas a gente conseguiu viver esse tempo muito precioso, porque toda a gravidez que foi muito difícil, eu fui sendo ministrada por Deus a questão da confiança e da dependência. E isso foi interessante, porque eu acho que o nosso parto ele é preparado na gestação, né? Durante esses processos que a gente vai vivendo. E, e eu fui, apesar das dificuldades, eu fui alimentando a minha fé de uma maneira que eu não tinha feito da primeira vez. Então, eu já sabia o sistema que eu estava, eu já sabia que eu tinha uma cesariana e que aqui você vai direto para uma cesariana. Aí é importante falar um pouco sobre essa questão do sistema aqui, né? Sobre a questão de cesariana. Até uma das meninas que formou comigo, ela mandou uma mensagem e disse assim, Jade, é sério que aí tem mais cesariana? Porque eu pensei que no continente africano fosse mais como ter parto normal
pela questão de limitações financeiras, né, do contexto cultural e tudo mais. E tentar explicar um pouco esse contexto, né? Claro que tem muito mais partos normais, até porque muitas mulheres moram distante até chegar num posto ou mesmo no hospital, ela já tem a criança. E o contexto aqui das mulheres, tem uma boa alimentação, né? Aqui a gente não tem fast food, aqui não tem lanchonete, a gente não tem contato com muito dessas coisinhas, né? De doces e tantas coisas não saudáveis. Então, a gente tem uma alimentação muito boa de frutas e verduras, muita coisa natural. A gente aqui onde eu estou, né? A gente não tem ônibus. Então, a maioria das pessoas caminham bastante, né, para chegar nesses lugares. Então, o estilo de vida em si prepara o corpo melhor. Então, eu acredito que muitas mulheres elas têm esses partos naturais por isso, Pelo né? Por estilo, esse né? condicionamento, pelo estilo de vida. E qual é a questão da cesárea aqui? Quando você já tem uma primeira, você está condenada para a segunda e para todas as outras, né? E como eu compartilhei da minha primeira cesariana, foi por muitas induções, por muitas interferências que veio a ter a cesariana. Eu não esperei por esse momento adequado, né? E quando eu estava no parto da Abigail, eu vou só me adiantar só para compartilhar isso. Eu vi, era tanta grávida que eu me lembro que uma menina saiu lá da sala de parto, eles limparam bem rápido, eu vendo tudo e me colocaram lá. E assim que eu saí, já estavam limpando para outra chegar. Então era assim, sabe? Então, como que a gente vai cobrar a paciência? Espera o tempo da gestante parir, né? Se tratar aquela demanda, aquela loucura, um monte de mulher gritando, era um ambiente que, se você não gerar essa paz interior, você não consegue parir em paz, entende? Então, Deus me fez perceber nesse último parto, né, por que essa indução toda e por que tanta coisa dessa acontecendo. Gente, tem um mosquitinho aqui rodando. E foi isso, né? Só lembrando essa parte para falar da cesariana, que era aquela coisa, eu vou fazer, tudo que falar, tudo que fazer. E aí eu conheci até uma enfermeira que tinha se formado recente, estudou muito sobre parto humanizado, queria. Eu disse, mulher, vamos fazer meu parto. Conversei com ela. Ela falou assim, olha, aqui ainda precisa de um processo muito grande, né? Porque ela disse que fala algumas coisas e o pessoal diz assim, ela quer inventar uma nova forma. Então, toda a equipe, todo o sistema ainda está envelhecido, né? Ainda está com bases bem antigas e ainda falta um grande percurso, mas a gente já começou, né? E só para ver essa coisa toda. Eu estava com 40 semanas e 4 dias, nada da Bibi. Foi o tempo mais descansado da gestação. A menina se aquietou, ficou tudo muito calmo. E eu disse, como é que eu vou parir agora? E aí eu disse, não sei, vou começar a ver alguma coisa que estimule, né, a entrar em trabalho de parto. Porque a minha última consulta, a médica, que não era mais a que tinha me acompanhado, já estava indo para uma outra médica, ela disse assim, ó, vamos marcar a sua cesariana para o dia 29 de dezembro. Isso era dia 23, tá? Dia 23 eu fui para uma consulta e ela disse, dia 29 nós vamos fazer a sua cesariana. Aí eu disse, não, mas eu não quero. Eu, não, mas não tem outro jeito. Você quer o quê? Você quer parir normal? Como é que você vai parir normal? Aí eu disse, tá certo, eu não queria discussão. Na hora o Espírito Santo falou assim, ó, te acalma e volta. Entrei no carro com meu marido, falei com ele. E ele disse, o que é que tu vai fazer? Eu disse, eu não posso fazer nada, né? Eu não posso me responsabilizar e ir contra todo o sistema do hospital. Eu vou aceitar o que eles estão falando, mas eu vou orar. Porque ela marcou para o dia 29. Eu até falei para ele, a gente tem todos esses dias para orar. Até o dia 29 nós vamos orar. Se Deus não fizer, a gente vai fazer o que eles estão dizendo. Mas até lá eu vou orar. E ele disse, está combinado então.
No carro, eu tava segurando o choro, né? E a minha oração é, Deus, eu queria tanto viver uma experiência nova. E eu até falei, mesmo que seja uma cesárea, mesmo que eu tenha que enfrentar tudo de novo, mas eu quero ir com um coração diferente. Eu quero ter uma experiência contigo diferente, porque eu vi Deus no meu parto, né? Na cesárea, Deus estava lá, né? Como eu testemunhei, eu vi a mão de Deus, o milagre de Deus ali. Mas eu quero viver uma nova experiência, era a minha. E até a música que eu cantava no trabalho de parto da Abigail, eu dizia, eu quero viver algo novo. E eu orava e cantava isso direto, né? Eu queria muito poder viver uma história nova no meu parto. E aí nós oramos. Isso foi dia 23. Dia 24, a gente não tinha marcado nada para o Natal, nem para a ceia, porque a gente imaginava que ela já tinha nascido. Então, nós cancelamos todos os convites que tinham feito para a gente. E aí tinha um outro casal missionário que disse assim, vamos juntar as panelas, vamos fazer alguma coisa e tal. Eu digo, beleza. E aí me levantei super bem dia 24, super animada. E eu digo assim, que bom, porque eu não consegui fazer tudo quando eu acordei cedo, arrumei a sala, preparei a mesa, fiz a mesa posta bem bonita, arrumei a casa, fiz arroz, fiz salada, fiz farofa, a gente ia fazer um churrasco aqui. Beleza, terminei de preparar a comida toda para noite, porque eu disse assim, eu não sei como é que vai ser, então deixa eu fazer tudo de manhã. Fiz as sobremesas, tudo. Fiquei tão cansada que minhas pernas estavam doendo muito, minha perna. Eu digo, acho que eu fiquei muito tempo em pé na cozinha, né? Eu disse, vou tomar um banho e vou deitar na rede. Como boa cearense que eu sou, então aqui em casa tem rede em todo lugar. Fiz isso, deitei na rede e aí comecei a sentir umas pontadas. Eu digo, caramba, que dor! Eu preciso descansar. E Deus me ajuda. E nem me toquei em nada, né? Aí liguei uns louvores, fiquei lá e começou a aumentar. Aí eu falei assim, amor, me dá aí meu celular para eu começar a fazer umas contas aqui dessas dores que eu tô sentindo. E aí eu vi evoluir muito rápido, né? Porque as dores estavam vindo de meia em meia hora no começo. E quando eu descansava, começou a diminuir o tempo. E começaram a vir pontadas de 15 em 15 minutos. Eu digo, opa, alguma coisa está acontecendo. E aí comecei, disse, amor, eu tô começando o meu trabalho de parto. Aí ele falou assim, vamos pro hospital? Eu digo, não, não vou. Ir pro hospital e Ficar próximo de novo, não, né, Jade? Aí ele, quando é que a gente vai? Eu falei assim, meu filho, não se preocupe que eu vou te dizer a hora que a gente vai. Eu vou quando essa menina tiver pra sair, a gente vai. Pra eles segurarem ela. Eu falava desse jeito. E até no meu pré-natal, o pessoal morria de rir lá, porque eu falava assim, eu vou quando a cabeça já estiver saindo, aí eu corro pra cá pra vocês tirarem. Só isso que eu vou fazer. Só que assim, eu brincava, eu queria muito isso, mas eu tinha muito medo também de fazer uma loucura, né? Mas só que assim, com tudo que eu tinha estudado agora de verdade e, e me treinando, né? Eu tava uma coach na minha própria mente. Você vai conseguir declarando a palavra de Deus e fazendo várias coisas, me animando. E aí eu tava andando pela casa, pelos corredores, me encostando assim. Aí quando eu vinha, eu contava, né? 1, 2, 3, 4. Aí meu filho vinha, corria e disse: mamãe, tudo bem? Aí eu disse, tudo bem, filho, é a Bibi que vai nascer. Aí ele vinha, beijava minha barriga. E eu chorei muitas vezes nesse processo, né? Que ele vinha e eu disse, Deus, só isso já valeu tudo. Porque eu tá em casa, vivendo, porque eu vivi tudo isso no hospital, cheia de pressão. E eu só de eu estar vivendo esses pródromos aqui em casa, eu já tô feliz com o meu filho vindo beijar minha barriga, sabe? E poder ouvir a minha música, e poder estar na minha casa, beber um copo d'água e fazer o que eu quiser. Eu já estava feliz. E aí meu marido vinha quando eu gritava, e eu nem gritava, eu só fazia aquela respiração mais pesada, né? Aí ele, não quer ir pro hospital agora? Não, eu digo, não tá na hora ainda. E aí teve um Por isso cara a que já tá. importância, né? Só interrompendo, por isso que a importância do pai participar da educação perinatal, né, Jade? Para saber que isso é normal. É verdade mesmo. Mas ele também confiava muito em mim, né?
Ele disse que se ele não soubesse que eu sabia, ele Eu já tinha teria tomado, né? Mas ele confiava, eu confiava. E aí eu disse, Deus, eu já sei, eu me lembro que do Benjamin eu tive dilatação até 5 centímetros, né? Então, eu me lembrava mais ou menos da dor que era essa. Bom, eu sei mais ou menos na minha memória o que é 5 centímetros de dilatação. Então, eu vou passar disso. Eu vou para o hospital pelo menos com mais. Era o meu alvo. E aí, aí eu me lembro que eu já estava assim, vindo de 6 em 6 minutos. E eu já estava assim, tava demais. E ele, vamos, eu digo, não, ainda não. Eu ainda consigo aguentar mais. Só que já estava muito mais do que eu já tinha vivido, já era uma dor bem diferente. Diferente. E aí eu disse assim, agora eu não quero mais nem filho nem marido. Eu falei para ele, fica aí com ele, eu vou pro banheiro e eu vou ter um tempo agora, eu e Deus. Eu acho que nesse momento eu já estava assim na Na Partolândia, Patolândia. realmente. Aí eu desliguei a luz do banheiro, eu me sentei no vaso ao contrário. Gente, essa posição que me ajudou demais, sabe? Eu peguei um travesseiro, aí eu coloquei assim no suporte da tampa do vaso, né? E eu me sentei ao Uhum. contrário, assim, apoiando, abraçando assim o vaso, né? Aquilo deu um apoio no meu corpo e aliviou bastante. E aí eu com a luz, com os louvores lá e respirando em cada contração. E eu dizia, eu não aguento mais. E sabe o que vinha na minha mente? Vinha assim, a lembrança da anestesia. Quando vinha a dor, me vinha assim, tem uma anestesia perfeita, vai acabar com tudo isso. Vinha aquela tentação, né? Eu digo, vou correr porque eles têm uma cesárea preparada para mim. Então é só eu ir para lá que eu acabo com isso. E aí eu disse, não, eu consigo mais uma. E parecia o Espírito Santo falando assim, você consegue só mais uma, vai lá, mais uma. E eu respirava e vinha de Espírito novo. Santo te Aí doulou lá, né, Jade? exatamente, quando passava aquela dor, eu disse, ai meu Deus. Aí ele, você consegue mais uma. E eu ia nessa coisa, e já eram 7 horas da noite. Né? Eu lembro que começou depois do almoço, acho que umas 2 horas da tarde. E eu fiquei em casa até às 7 horas, os meus convidados estavam chegando, né? A Uau. família estava chegando. E eu achei, Pra bom, meu marido cear, disse né? assim, vamos desmarcar tudo. Vamos desmarcar tudo. Eu disse, não, não desmarca, porque eles têm filhas, né, pequenas, e qualquer coisa, a gente precisa ir para o hospital, eles ficam com o nosso filho aqui, e vai ser tranquilo. E assim foi, quando eles chegaram, e eu tinha falado com Deus também. Senhor, eles iam vir 5 horas da tarde. Eu disse assim, vamos combinar que a hora que eles chegarem vai ser a hora que o Senhor preparou para eu ir para o hospital. Vamos combinar isso. Tanto que eles estavam para vir 5 horas, deu 7 horas e nada deles chegar. E eles ligando, gente, deu um problema aqui, aconteceu isso, um outro atrasou e parou na estrada, porque eles vinham de outra cidade para passar o Natal com a gente. E Jade, aí, vou só te interromper aqui, porque tem algo que você falou, compartilhou comigo, que é muito importante, que era a sua preocupação de você não ter o seu marido com você no parto, né? Que essa era uma das suas preocupações por conta de ter um filho pequeno e não estar com os missionários aí, porque final de ano os missionários voltam, né, para suas casas para passar o final de ano com a família. Então essa era uma das suas preocupações, né? a gente estava só aqui na base, né? Tava eu, meu marido e meu filho. E a gente não mora na base, a gente mora uma rua depois. A base estava lá, não tinha ninguém. E a gente tava aqui, né, nessa coisa toda. E o nosso plano era me leva e volta com ele para ficar com ele, porque um ficava com aquele coração apertado pelo outro também, né? Você fica Sim. dividida. E, e aí aconteceu muita coisa nesse processo todo, né? De do nosso carro também, que deu problema, e a gente não conseguiu. Aí uma outra missionária, emprestou o carro pra gente. No dia que ela emprestou, o carro dela parou de funcionar Meu também. Deus. E foi uma coisa assim, muita coisa acontecendo, né? Cesárea marcada, nada acontecendo, não tinha carro para ir. E aquela apreensão toda, e eu me lembro assim, não, eu decido crer que Deus vai fazer. E eu me lembro de uma coisa muito importante, aquilo que Deus não nos dá, a gente não precisa, porque tudo que a gente precisa, o nosso Pai vai nos dar.
Então, se tá me faltando é porque não é necessário para mim. E Deus me falou isso. Você não tem um carro agora porque você não precisa de um carro agora. E eu disse, tá certo, eu vou confiar que o Senhor vai me dar o que eu preciso na hora que eu preciso. Amém. Resumindo, né? Deixa eu ver aqui para eu não já ir pro ponto. Quando eles chegaram às 7, e Diego ia falando para mim, olha, eles estão atrasando. Tu quer que eu desmarque? Vamos para o hospital mesmo assim? Eu digo, não. A hora que eles vão chegar é importante para mim, porque eu tenho um combinado com Deus. E Uau. eu digo, Deus, eu sei que a gente vai. E para mim foi muito massa tudo isso que eu estava falando com Deus, porque gerou em mim um constrangimento e uma saudade, sabe? Deus, eu quero realmente poder passar o meu dia a dia te ouvindo, né? E ser direcionado por ti, né? E eu tinha perdido algumas coisas assim. Eu me lembro de cozinhar e conversando com Deus, e até o tanto de tempero, sabe? Os detalhes, Deus me direcionar em tudo. Em tudo mesmo. Eu acredito que a nossa vida deve ser direcionada nos mínimos detalhes. A gente deve andar com o Espírito Santo, né? Eu acho que deve ser isso. E aí eu falava com Deus isso. Deus, eu não quero que seja só hoje, porque eu tô aqui com as dores do parto. Eu quero que seja daqui para frente, eu quero viver ainda em mais dependência, né? Em mais confiança de que o Senhor sabe o que é melhor para mim, em todos os aspectos. O pessoal chegou, eu disse, tá na hora de ir. Eu não conseguia nem falar mais com eles. Eu digo, gente, boa noite, desculpa que eu não consigo estar aqui. Desse jeito. Era assim que eu tava. Aí eu cheguei, eu fui primeiro no posto, a gente ia direto pro hospital, mas eu fui pro posto para ver se como é que tava a dilatação. Tava nessa expectativa. E a minha expectativa era assim, eu vou passar dos 5. Eu vou passar dos 5. Eu cheguei lá, todo mundo se olhando assustado lá na equipe, porque eles viram meu cartão da cesárea, já me conheciam lá. E aí, tô contando a tua história, mulher, tô contando a tua história. Deixa eu colocar ela aqui. Participação especial. Começou a falar dela e ela quer saber que história é essa que estão falando dela. Vai. E aí, quando eu cheguei lá, todo mundo olhando para minha ficha e dizendo assim, mas que horas você começou a sentir alguma coisa? Aí eu falei, de tarde, né? Aí ele, não, você já devia ter ido pro hospital, o que você ficou fazendo em casa? Eu digo, não, tá tudo bem comigo, tá tudo bem com o bebê. Não tá? Aí tá, mas você foi muito irresponsável porque você tem que fazer uma cesariana. Eu digo, gente. Aí eu perguntei, como é que tá a questão de dilatação? Aí eles foram ver, né, fazer o toque e tal. Aí eu me lembro da cara da mulher dizendo assim, ela já tá toda dilatada, a menina já tá saindo. Gente, nessa hora, meu coração acelerou e eu digo, Deus, eu não acredito que eu consegui fazer isso. Eu estava com 10 centímetros, eu saí de casa com 10 centímetros. E nem passou pela minha cabeça a conta disso. Eu fiquei me sentindo, sabe? O que eu consegui ficar em casa sozinha, trancada no banheiro com 10 centímetros. E aí, mais aquela opressão toda, né? Foi só chegar no hospital e já veio aquele medo tentando me voltar, a mesma coisa do pessoal colocando pressão e de eu mesma aceitar essa pressão. Porque não importa o que as pessoas vão falar e fazer, é a gente que decide aquilo que entra no nosso coração, né? E vinha aquilo e eu já rebatia. E uma coisa importante que eu queria falar que Deus compartilhou muito comigo nesse tempo, sobre o medo, que o medo é uma espécie de fé também. É uma fé na coisa errada. Quando você tem o medo, você tá confiando que aquela coisa ruim vai acontecer, né? Então, você não diz assim, eu tenho fé em Deus que eu vou passar na rua e vou ser atropelada. Eu tenho fé em Deus que eu vou tirar um 0 na prova. Não existe isso. A fé é sempre no bem. A fé é boa, né? E o medo não. O medo é exatamente isso. Meu Deus, que medo. Medo de morrer. Medo do meu filho morrer. Medo de... O medo é a fé, é acreditar que o pior vai acontecer. Então, o medo é uma espécie de fé. O medo, ele luta contra a nossa fé, né? E o medo atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E é incrível isso. Eu queria que vocês pudessem pensar sobre isso. O medo, ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque sem fé,
a gente não pode agradar a Deus. A fé é o firme fundamento que a gente tem para se relacionar com Deus, para crer nas coisas que a gente não vê. E se a gente deixa o medo entrar, a gente não agrada a Deus, e que relacionamento pode viver assim, sem agradar. É desgostoso. Muito bom. Deus não tem prazer e deleite na gente. Então, por isso que é tão importante combater o medo. Por isso que eu falei e frisei a questão de quanto eu senti medo na primeira vez, né? E o quanto a fé foi sustentada nesse segundo momento. E aí, eu me lembro que chegou a ambulância. E lá eles ficavam assim, faz a força, faz a força. Eu digo, gente, eu não tô sentindo, vinham as dores, né? E eu seguia o meu corpo. E eu sabia que eu precisava deixar o meu corpo me guiar. Eu digo, na hora que for, vai dar certo. Eles, não. Aí, vamos estourar a bolsa, vamos fazer. Eu digo, gente, eu não quero nada disso. E era muito difícil estar lutando com todo o pessoal que... E eu digo, não sei o que é que eles estão vendo, mas eu tô sentindo paz nisso. Enfim, eu tava com medo disso, eles iam me transferir para a capital, para o hospital, né? Que eu tive meu filho. E quando eu entrei naquela ambulância, eu me senti assim, caramba, nadei e morri na praia. Porque eu pensei que eu ia ter o filho aqui mesmo. E aí, eu digo, Deus, será que é isso mesmo? Aí eu me desanimei, sabe? Deitei ali naquela maca da ambulância e digo, meu Deus, passei por tudo que eu passei, aguentei tudo. E vou ser cortada de novo. Novamente, a batalha da mente, né, Jade? A batalha na mente. Acho que durante todo o processo do trabalho de parto é a batalha da mente. E aí, Deus falou comigo assim, acaso eu começo uma coisa para não terminar? Aí pronto, facada. Aí eu disse assim, ou eu agarro essa palavra, ou eu descarto. E eu digo, Deus, eu vou agarrar. Eu peguei, eu disse assim, então se você começou, você vai terminar. Eu creio. Aí eu fiquei feliz, né? Gente, nessa hora... veio a dor do expulsivo. E aí eu senti, e foi muito legal. Eu amo essa dor, viu? Não é boa assim, não, mas é incrível. Eu digo, caramba, você não faz a força, o teu corpo faz sozinho. Não, é uma coisa incontrolável. Exatamente. A dor do expulsivo é muito incrível. É o corpo mostrando que é perfeito, é Deus mostrando que é perfeito. E aí tinha um enfermeiro, né, comigo, e eu disse assim, vai nascer aqui. Eu falei pra ele. Ele disse, agora espera chegar no hospital. Como se a gente pudesse controlar, né? Eu disse, agora? E às vezes, quando vinha, eu fechava assim a perna e digo, meu Deus, a minha filha vai nascer aqui. Aí eu disse, faça o quê? Ele, calma que a gente vai chegar. E eu ficava nessa coisa, eu digo, vai nascer, porque se eu já tô no expulsivo, essa menina vai nascer, meu Deus. Aí comecei a me animar. Na dor, na pior dor, eu tava mais animada. E, gente, eu cheguei no hospital, porque na ambulância vai voando, né? O que é de 1 hora, acho que a gente chegou em 25 minutos. E foi voando demais, que a ambulância foi... Trajeto de ambulância pra mim é péssimo. Ainda mais no expulsivo, né? E aí, eles me colocaram na cadeira de rodas. Eu subi a rampa, minha gente. Aí a enfermeira chegou pra mim, que me atendeu, pegou meu cartão e disse assim, olha, ela já tá... ela chegou pra médica e disse assim, ela tem uma cesariana. A médica nem me olhou na cara, né? E ela disse assim, então sobe pra cesárea, desse jeito. Aí Só que eu sabia que eu não ia pra cesárea, porque... E aí a enfermeira falou, mas olha ela. Quando ela olhou, né? Ela nem fez o toque, não. Ela olhou e ela disse assim, ela já tá nascendo. Só leva pra ali que ela já tá nascendo. E aí... Ela mudou assim na hora, né? De não olhar direito pra mim, de sobe pra cesárea e depois assim, não, já tá nascendo, já tá nascendo. E aí eu sei que foram só 2 contrações mesmo dessa e a Abigail nasceu. Tanto que eu fiquei assim, tão extasiada que eu não conseguia nem entender nada, sabe? Teve aquela dor e a primeira, né? Vai, e não foi. E eu digo, meu Deus, me ajuda a parir essa menina, pelo amor de Deus. Aí na segunda, já no hospital, né? Vai, eu fazendo e tchá, e aquele negócio assim, só aquele barulho de uma coisa saindo e eu sem saber, foi ou não foi, eu olhei assim e tacaram a menina aqui. E foi um susto pra mim. Por quê? O parto que eu tive foi, tiraram o Benjamin, eu não tava mais sentindo nada, eu tava assim tão lesada que eu não sabia se eu tava dormindo, se eu tava sonhando, o que que tava acontecendo comigo.
Eles levantaram o Benjamin para mim. Olha, esse é seu filho. Vamos levar para o pai. Eu nem peguei. Eu não vi direito, né? E eu só tentei fotografar o rosto dele no meu coração. Eu digo assim, para não roubarem meu filho. Eu tenho que guardar a cara dele, porque não tem pulseirinha, não tem nada para identificar. Eu digo, deixa eu guardar a cara dele aqui. E aí, na Abigail, colou aqui no meu colo, toda suja, né? E aquela coisa maravilhosa. E eu digo, meu Deus, foi uma das emoções mais incríveis, né? Olhando assim, e ela virou o rostinho pro meu. E eu digo, Deus, aconteceu, aconteceu. E aí eu comecei, aí o que eu não gritei no trabalho de parto, eu comecei a gritar, Deus, obrigada, Deus, obrigada. Aí depois a enfermeira vai dizer, Ai, meu Deus, qual a eu me igreja que você emociono. Esse momento é? é muito lindo. Meu marido, ele falou assim, Jade, eu tava esperando no outro andar. No outro andar. Eu soube que a Abigail nasceu quando eu ouvi tu falando glória a Deus. E eu digo, deu pra tu ouvir? Aí ele, todo mundo ouviu. Eu não tive noção que eu gritei nessa altura, né? Mas ele disse que no outro andar ele conseguiu dando glória a Deus que o milagre tinha acontecido. E eu fiquei assim, gente, eu acho que alguns dias sem acreditar que eu tinha parido essa menina. E eu ficava olhando para ela, digo, uau, uau, uau. Né? E eu não quero idolatrar, eu jamais quero que um modelo de parto seja no meu coração um altar para eu me gabar ou de alguma coisa assim, né? Tanto que eu tenho essas duas histórias para dizer que Deus atuou de duas maneiras diferentes nas duas histórias. Eu acredito que o ponto-chave, e tive a oportunidade de falar e de acompanhar no meu puerpério 3 gestantes, né, de forma virtual, e eu falava muito isso para elas. A gente muitas vezes foca na via de parto. Navio. Claro que a gente vai ver, vai preferir alguma coisa e sabe o que é melhor, mas a gente tem que focar em Deus. Na Sim, experiência que a gente vai ter com Deus, na vontade de Deus, porque senão a gente fica frustrado. E eu experimentei essa primeira vez exatamente. e a gente não pode ver Exatamente. nenhuma experiência frustrada. Porque assim que acaba, aquela criança já vai para os nossos cuidados. E ela não merece uma mãe frustrada. Né? Ela merece uma mãe radiante, vibrante, cheia de aleluia na boca. Então, Exatamente, eu acho que esse é um processo, Jade, que eu vejo muito do inimigo roubar aquela golden hour da mãe, aquela felicidade que a mãe tem ali de conexão com o bebê naquela primeira hora, seja pelo fato de ter uma cesariana e tirarem, porque o fato de a mulher ter uma cesariana, isso não impede ela de usufruir da golden hour com o bebê. E muitas vezes até do próprio parto natural, porque eu acompanhei um casal de Minas Gerais e ela teve na casa de parto, do jeito que ela sonhou. E ela, naquele primeiro momento, ela sentiu tanta dor que ela se afastou do bebê por causa da dor que ela estava sentindo. E aí depois o Espírito Santo ministrou mesmo ao coração dela, olha, você viveu tudo que você quis e você focou na dor. Então eu vejo que muitas vezes o inimigo tenta nos roubar, inclusive nessas pequenas coisas, né? Ah, mas eu fiz tanto, eu planejei um parto domiciliar e fui para o hospital, ou eu planejei tanto um parto natural e terminei uma cesariana. E é como você falou, Deus, quando a gente entrega para Deus, a gente tira a nossa vontade do centro. E a gente coloca na expectativa de Deus isso. Talvez se você não tivesse vivido a sua experiência, né, com o Benjamin nesse primeiro parto, de viver a cesariana, você não teria talvez se motivado a fazer um curso, a se informar de forma diferente e viver o sobrenatural de Deus agora no parto da Abigail, né? pontuando Romanos 8, né? Todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente precisa confiar nessa palavra, né? Não é do mesmo jeito que a gente idealiza, mas é do jeito que Deus planeja, né? Então, ouvir relatos de parto é muito bom. Eu sou apaixonada, mas a gente não pode achar nada lindo e querer pra gente só o que é bonito. A gente tem que querer o que é de Deus pra nós. Assim com tudo na vida, eu não posso querer o parto da Nathalie, eu não posso querer o ministério da Nathalie, eu não posso querer nada dela porque é dela. Pode ser lindo, eu posso admirar, eu posso aplaudir daqui, mas eu preciso buscar em Deus o que é meu. E é isso que a gente tem que focar. Na nossa maternidade também, porque os nossos filhos são únicos, né? Ah, é lindo o que aquela mãe faz, o que aquela mãe vive, mas é ela, é a rotina dela, são os filhos dela. Talvez o filho dela dorme dessa maneira, o meu não é assim. Entende? Então a gente não pode
A gente vê tudo, olha tudo e vê como é que vai funcionar. Deus, como é que o Senhor quer agir aqui em casa, né? Com os meus filhos, porque Deus conhece a mãe que os meus filhos têm, né? Sim. E Ele sabe o que é melhor. E eu sou a melhor mãe que Benjamin e Abigail podem ter. E eu tenho Sim. plena consciência disso, sabe? Que eu não seria uma boa mãe para Emily e para o Theo. Não, porque a melhor mãe que eles poderiam ter é a Nathalie. Deus sabe o que faz. Então, é viver nessa confiança, né? E falar dessa confiança, terminando, né? Encerrando com João, que para mim essa base de confiança está em Deus. Eu sou a videira, vocês precisam estar em mim. É de mim que vocês recebem poder para viver qualquer coisa. Seja um ministério, seja a maternidade, seja qualquer coisa que você vai desenvolver na vida. Se a gente não tiver em Deus, nessa confiança, em fé, que a fé é esse relacionamento que a gente tem com Deus, né? Não vai fluir nada, né? Vai ser em vão até qualquer coisa que a gente viva aqui, né? Então, que Deus nos ajude a viver essa completa confiança. Gente, não é só para maternidade, né? Eu sei que tem pessoas grávidas assistindo, tem pessoas que não são mães aqui que eu já vi, mas a gente precisa exercer a confiança em Deus. E não é na hora que descobre a gravidez, não é na hora, né? A gente precisa desenvolver esse relacionamento para que a gente viva a gravidez na dependência, para que a gente viva o parto na dependência, para que a gente viva o puerpério na dependência, né? E a gente pode experimentar isso. Eu tive esse puerpério, uma manifestação de graça muito grande de Deus, né? Porque da primeira vez veio minha mãe, veio minha cunhada para cá, dessa vez foi eu e meu marido com 2 crianças. E eu até compartilhei, né, com o grupo de doulas, o milagre que Deus fez. Que os primeiros dias que eu pensei que seriam caóticos foram tranquilos. A gente teve paz, teve momentos que os dois dormiam no mesmo horário, ficava eu e meu marido conversando e rindo, porque eu estava conseguindo viver aquilo, né? Então, os dois bem, os dois sendo amamentados, né? Ao mesmo tempo, às vezes, os dois juntos ali, eu vendo um milagre. E, gente, não é porque a gente é mãezona, porque não tem nada de nós. Sinceramente, não teria. Eu vejo muito a Nathalie falando, eu acho muito legal ela falar do parto dela, que tu fala muito assim, se eu, Nathalie, conseguir parir com toda a frescura, né? Tu usa essas palavras, você pode parir também. E eu vejo muito também, muita coisa eu sinceramente não me via capaz de fazer, sabe? E Deus realmente nos capacita, lembrando aquela palavra, né? O Espírito nos envolve de uma maneira que a gente consegue agir como Jesus, a gente consegue se sacrificar, a gente consegue passar por cada coisa, né? Por eles, que só pode vir de Deus, é o amor que vem, que nos motiva. Então é isso, Deus realmente faz milagres, muda sistemas. E eu fui para a minha consulta de um mês, vou encerrar agora, viu? E eu passava pelo pessoal, aí a minha equipe tinha voltado, né? A minha equipe que era o pessoal que começou a me acompanhar, a minha médica, a enfermeira e tudo mais. E aí eles disseram, você conseguiu. Gente, a moça da faxina falou comigo, a moça que faz a triagem falou comigo. Você teve seu parto normal. E todo mundo foi o bafafá do hospital. Diz que eu não estava indo lá, né? Nesse mês que eu fiquei em casa, e quando eu voltei, o que mais se falava, né? Olha, o pessoal tá falando de você, que você veio pra cá com 10 centímetros, que você teve a sua filha normal. E eu digo, uau, Deus tá botando aí na boca do povo o que ele fez, né? Então é muito bom que as pessoas estão tendo essa consciência dessa possibilidade, né? E aí eu tenho a oportunidade de contar e de louvar o nome do Senhor por aquilo que ele fez. Amém. Glória a Deus, Jade. Glória a Deus. Que história, né, minha gente? Que história maravilhosa. Eu continuaria ouvindo a Jade aqui, ó, há mais 1 hora, mas tem 2 crianças aqui me demandando. Já estavam aqui do ladinho fazendo o devocional delas. Obrigada por ter compartilhado, Jade, essa história. Eu queria muito que você, agora, pra gente orar por essas mães que estão aqui, por essas mulheres que estão aqui. Enquanto você ministrava, o Senhor falou muito forte no meu coração de você trazer uma palavra para quem teve uma cesariana e que está desejando um parto natural. A gente vê que isso, lá aí em Cabo Verde, tem um peso de que uma vez cesárea, sempre cesárea. A gente vê que aqui no Brasil, em muitos lugares, uma vez cesárea, sempre cesárea. Porque as pessoas não estudam, as pessoas vão no Google, né? Como você falou.
E muitas vezes, por falta de conhecimento, a Bíblia já fala, né? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu queria muito que você desse uma palavra para as mulheres que estão aqui, que querem viver um parto natural depois de ter tido uma cesariana. Um conselho mesmo que você daria para elas agora, até para elas ressignificarem. Muitas vão para o parto querendo mesmo um parto natural. Existem estudos que falam que a maioria das mulheres, elas engravidam e elas querem viver o parto natural e o sistema vai corrompendo elas ao longo da gestação. Então, dê um conselho aí para quem está nos ouvindo, que está gestando um segundo bebê ou que tiveram uma cesariana, que não quiseram uma cesariana e foram para uma cesariana. Eu acho que ter uma conversa com Deus sobre isso parece bobo, mas eu me senti muito tocada, curada mesmo, quando eu realmente abri o coração para Deus. Porque eu já fiz muitas orações antes disso, né? Eu disse que eu fiz essa oração depois de um mês da cesárea. E eu digo, não, tá bom, foi feita a vontade de Deus, amém, né? Falava isso. Mas teve um dia que eu disse assim, Deus, eu tô chateada, eu tô triste, eu tô decepcionada. E eu realmente dei as palavras, né, do que eu tava sentindo. Se alguém tá passando por isso, se sentiu frustrada, deixa Deus tocar nisso, né? Não fica com isso guardado. Tenha um encontro com Deus, separa aí uma horinha do teu tempo para se derramar aos pés do Senhor. E deixar que Ele traga um renovo sobre isso e traga o significado, né, desse tempo que você viveu e da vontade dele que foi permitida aí na tua vida. Para quem está querendo viver esse renovo, né, um parto, para mim foi um renovo. Um parto natural depois de uma cesárea, primeiro a gente sabe que é possível, você tem que acreditar nisso, mesmo quando as pessoas falam que não é. E segundo, se cuidar, né? A gente não precisa só saber, mas obedecer. Assim como é na palavra, a gente também tem que fazer aquilo que é proposto pelos nossos médicos, né? A dieta, o que você tem que deixar de comer, né? A gente fala muito do açúcar, da farinha das 36 semanas, né? E tá nessa checagem. Eu tava com essa confiança porque Deus tinha me dado essa palavra e também porque eu tava sendo obediente, né, a toda a dieta que tinha me passado, o equilíbrio do peso, que era totalmente descontrolado do meu primeiro, que eu aumentei 30 quilos, minha gente. Nessa gravidez eu já fui mais orientada e já fiz melhor. Então é isso, quando você tem a convicção, né, é juntar a fé e a ciência, né, que é o casamento perfeito. Deus, ele tá na ciência, é ele que nos deu tudo. E todo conhecimento vem dele. Então, você fazer aquilo que é orientado para ser feito vai te dar uma paz, que eu estou no caminho certo e é possível. E agarrar nessa certeza até o final. Sempre sabendo que Romanos 8 vai ser feita a vontade de Deus. Ele vai cooperar para o meu bem. O que acontecer vai ser Deus cooperando para o meu bem. Quando você sabe que é a mão de Deus que está guiando, isso vai te dar uma paz que não importa o desfecho da história. Você vai saber que a tua mão está tua vida está nas mãos dele, e isso vai bastar. Amém. Nem vai ter mais preocupação por onde que a criança vai sair. É saber que está nas mãos de Deus, você e o seu filho. Essa é a ideia. Glória a Deus, Jade. É isso, né? E uma frase que você falou que marcou, assim, para mim que ficou, que o medo é a fé na coisa errada. E durante a gestação, o parto e até o próprio puerpério, o medo vai estar batendo a porta constantemente. O medo de impotência, o medo de não dar conta, o medo de estar fazendo a coisa errada. E que a gente realmente coloque e deposite a nossa confiança em Deus. De que Deus vai estar nos guiando pelo processo. É algo que, e agora de fato, para a gente finalizar, para a gente não dar 1h30 de live, eu vejo isso muito na maternidade, sabe? Que a gente vai sempre estar com questionamento, será que eu estou fazendo certo? E os nossos filhos não pertencem a nós, ele é herança. Ele é um presente que Deus deu pra gente cuidar aqui. E que sim, muitas vezes nós vamos errar. E que muitas vezes a gente vai ter que pedir perdão. E que muitas vezes a gente vai ter que reajustar a rota. Mas é entender que Deus nós somos cooperadoras de Deus na criação daquele ser humano. Nós somos cooperadores dele. E quem entende dos nossos filhos é Deus. Então que a gente realmente tire, muitas vezes a gente idolatra um parto. Eu fui uma pessoa que idolatrei. Quando eu tive meu primeiro filho, eu estava lembrando disso ontem, né? De que eu tive minha primeira filha e foi parto natural, foi domiciliar, quando ninguém tinha domiciliar.
E eu peguei um ativismo que eu comecei a condenar as mulheres que não tinham tido parto natural. No sentido de, tipo, ela é menos mãe, porque ela não conseguiu, eu consegui. E o Senhor me quebrou, e Ele fez isso comigo. Ele me quebrou todinha para falar, minha filha, peraí, tu não é melhor que ninguém, porque você teve um parto natural. Tu não é melhor do que ninguém, porque você amamentou em livre demanda. Você não é melhor do que ninguém, porque você teve uma cama compartilhada. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, e desde o conceito da criação do ser humano, o ser humano precisa depositar o coração dele em alguém, ter um ídolo. Então, a gente precisa lutar o tempo inteiro para não colocar coisas como ídolos na nossa vida. Um parto perfeito como ídolo, uma amamentação. Muitas mulheres não conseguem amamentar e colocam isso como ídolo. Muitas vezes, o casamento como ídolo. Então a gente precisa voltar. Senhor, olha, eu estou realmente idolatrando isso. Me ajuda a superar isso. Eu estou idolatrando a maternidade perfeita. Me ajuda a superar isso. E o Senhor, Ele vai nos ajudando ao longo do processo, né? Obrigada, Jade. Foi um momento muito especial. Obrigada a cada um de vocês que ficaram aqui até o final. Quero pedir para a Jade terminar orando por todo mundo que permaneceu aqui, por cada mulher, que o Senhor venha cuidar do coração, da mente, que elas venham conseguir, de fato, depositar a confiança delas no Senhor. Amém? Amém. Nós te louvamos, Deus, nós bendizemos o teu nome que é santo, que é digno de honra, de glória, de louvor, e o nosso coração canta para ti, a nossa alma te deseja e quer mais de ti. Vem com teu Espírito e derrama sobre as nossas vidas mais de quem o Senhor é, mais do teu caráter, mais da graça e do favor que o Senhor tem para nós. Senhor, nós queremos estar aqui conectadas nessa união que o Senhor nos permite ter através da internet. Com o mesmo coração pedindo, né, que o Senhor nos auxilie a ter fé. Assim como os discípulos pediram ao Senhor, nos ajude a orar, nos ensine a orar, nos ensine a ter fé, Senhor, nos ensine a nos relacionar contigo com base na fé. Nós não queremos chegar no trono da graça tremendo de medo, nós não queremos chegar diante de ti, Senhor, temerosas. Nós queremos chegar como filha, com a confiança que uma filha tem de chegar no seu pai, com a confiança que uma filha tem de pedir ao pai, com a confiança que uma filha tem de conversar livremente com o seu pai, recebida por ele, respeitada por ele. Senhor, nós queremos desenvolver isso. Nós pedimos que, em nome de Jesus, qualquer medo que esteja nos envolvendo, nos paralisando, Senhor, e tirando de nós, nos privando de experiências contigo, sejam repreendidos em nome de Jesus. Que nós possamos ser livres para viver uma fé digna, livres, Senhor, para viver milagres que o Senhor tem preparado para nós, livres para viver experiências contigo. Nesse momento, eu também quero pedir perdão, Senhor, porque nós somos falhas, porque nós reclamamos, porque muitas vezes nós murmuramos e entristecemos o teu coração com a nossa falta de gratidão, de reconhecimento daquilo que o Senhor age nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos receber glória para nós, muitas vezes nós fazemos tudo errado. Então nos perdoa, limpa o nosso coração, purifica a nossa mente, transforma de uma forma que ela pense coisas dignas e glorifique o teu nome. Que cada mulher mãe que viver a maternidade submissa ao teu Espírito Santo para a tua glória. Que cada mulher que está aqui, que ainda não é mãe, viva essa experiência, deseje essa experiência, receba de ti a graça para vivê-la. Que em nome de Jesus, cada mulher grávida seja cheia de alegria, entendendo que recebeu uma bênção do céu e viva de acordo com isso. Visita cada mulher que está diante de um parto, que o Senhor esteja acompanhando, dando paz e força, um parto sobrenatural, cheio da tua presença. Nos ajude a ser instrumentos do Senhor, a ativar fé nas pessoas, a motivar pessoas a crerem em ti. Que a nossa vida, Senhor, não seja morta, não seja fria, mas tenha uma fé viva, quente, que aqueça as pessoas ao nosso redor. Esse é o nosso desejo. Nos ajude a viver isso. O dia de cada uma aqui que seja abençoado, frutífero, para a glória do Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.